Até aqui tivemos um choque de reforma tributária, não é verdade? Mas e a tecnologia? Muito bem. Para tratar sobre esse assunto, tecnologia fiscal, ele que é a principal referência, um dos maiores ícones do nosso meio tributarista, CEO de uma das maiores empresas de ramo de soluções fiscais no Brasil, recebam uma forte salva de palmas, Isaac Mendes! Daniel, tudo bom? Passador? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Cansados? Vocês querem levantar um pouquinho, espichar as mãos, tá tranquilo? Quem está com sono aí? Prometo não ser tão tediante para vocês. É um assunto que nos desafia muito. Sabe, falar sobre reforma tributária tem sido um prazer e eu tenho visto que a única coisa que eles acertaram foi no nome. Porque eles pegaram a parte tributária, que já é uma palavra muito forte, complexa, que nos deixa aí com uma certa perplexidade, colocaram uma outra palavra que também tanto nos aflige, que é reforma. Quem já reformou uma casa morando na casa? É mais ou menos isso. Eles acertaram, porque é tão difícil colocar nome em coisas, né? Em produto, em sistemas, e eles foram muito assertivos no nome. Começando aqui, eu já quero fazer uma provocação a todos vocês. A reforma, trazendo ainda essa analogia, ela precisa ser concretizada. Toda reforma, ainda mais hoje em dia, ela passa por um processo de idealização, de uma parte mais conceitual, um estabelecimento técnico, que é um projeto, o engenheiro, o arquiteto, mas concorda que esse projeto por si só não executa ou não altera nada fisicamente. Então nós precisamos ter quem vai executar. Eu acredito que aqui nessa sala estão aqueles que são os empreiteiros, os pedreiros da reforma. E quando nós pegamos muitas vezes alguns projetos de reforma, e aí a gente anda pelo imóvel com o pedreiro, e aí ele olha assim, olha, mas vocês perceberam que tem um pilar aqui, ó. No projeto não está previsto isso. E por aí vai. Teve uma vez que foi engraçado, eu peguei um projeto de reforma, estávamos reformando um prédio, e o engenheiro queria remover uma parede, sem brincadeira, ela era dessa grossura, essas paredes antigas, estrutural, e a intenção dele no projeto era tirar essa parede daqui e removê-la em 50 centímetros. Eu falei, não é possível. O custo disso, a mão de obra. Então, eu acredito que nós aqui precisamos contextualizar a reforma tributária, precisamos nos antecipar, e a Mendes tem atuado nos últimos 17 anos exatamente com isso. E o meu intuito aqui não é vender um produto, por mais que pela veia comercial nós sempre vamos falar do produto que construímos, mas eu estou à frente da Mendes e hoje eu também estou como presidente da ABETRE. A ABETRE é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Então, hoje a ABETRE tem essa função no Brasil que é fundamentar, regularizar algumas coisas, trilhar alguns caminhos para que realmente possamos balizar a ética na área tributária, porque realmente quantas vezes nós chegamos em uma empresa e ela está sofrendo porque passaram por lá profissionais, saquearam a empresa, deixaram passivos tributários. Então hoje eu acumulo essa função e tem sido um grande desafio. Eu quero falar sobre boatos com vocês para começar já o conteúdo. E o Dr. Halim até perguntou quem leu
aquela legislação toda, eu até fiquei, poxa vida, eu li ela todinha. E qual que foi o objetivo dessa leitura? Eu examinei essa lei. É para realmente identificar esse hiato entre o que é real, o que é aplicável e o que é também boato. Ou seja, tem muitas coisas sendo ditas que não foram escritas. A lei, por exemplo, 214 de 25, ela tem 382 páginas, mas, como vocês já sabem, tem mais coisas escritas nas entrelinhas do que nas linhas. E o meu objetivo aqui está sendo esse: trazer para vocês as entrelinhas, o que nós temos que prever. Logo mais eu vou falar de roadmap também, complementando os colegas que aqui passaram, porque nós temos que sair daqui, conforme o Marco Polo nos passou esse desafio de ser prático, de dar a cada um de vocês materiais para que amanhã as equipes, o setor de planejamento das empresas de vocês possam estar trabalhando. Então, boatos, simplificação, vamos lá? Redução de impostos, transparência, é tudo boato. Diminuir a carga tributária, a competitividade do Simples Nacional, caso ele faça a opção de calcular o IBS e o CBS por fora. Dessa maneira como é dita, é boato. E a extinção do IPI também é um boato. Tem muitos pontos que poderíamos abordar aqui. Eu tentei trazer os principais, e tudo que eu vou falar... Por que vocês estão rindo? Pois é. Eu procurei tangibilizar para a realidade também dos clientes de vocês, ok? Então tudo vai mudar, tudo vai piorar e a realidade é uma só. O CBS, IBS e o IS foram instituídos, não temos para onde fugir. O que devemos esperar? Para onde estamos indo? E aqui eu vou conectar com uma frase. Eu ouvi isso há alguns anos atrás de um amigo meu, e ele disse assim: Isaac, você vai aprender que a história se repete. A maneira, talvez mais objetiva, de nós nos prepararmos para o futuro é entendermos a história. E o brasileiro tem memória curta. Nós esquecemos da nossa história, e eu estou falando de um passado recente. A minha carreira nessa área começou em 2006, eu comecei a trabalhar na ProSoft, muitos de vocês conhecem, e eu entrei nessa área exatamente no momento em que tudo começou a mudar. Então tudo que começou a mudar em 2006, começou a mudar novamente agora. A sensação que eu tenho é que durante esses 17 anos, no caso 19, pela minha passagem pela ProSoft, eu estava sendo preparado para esse momento, porque vai acontecer tudo de novo. E eu explico. Vocês lembram quando começou a história da substituição tributária? Quantos lembram? Ninguém lembra, gente? Só tem pessoas novas aqui, né? Tá certo. Qual que era a conversa? Vai simplificar, vai facilitar, vai tornar mais transparente e vai evitar redundância de pagamento. Olha que coisa linda. E funcionou? Vamos continuar na história. Quantos lembram do Sintegra? O discurso era o mesmo. Nota fiscal eletrônica só foi facilitando a nossa vida. SPED, aí foi nível hard, Sistema Público de Escrituração Digital. Vai ficar tudo digital, nós vamos ter obrigações acessórias extintas e agora vai ficar tudo mais fácil. ISAS. E o que aconteceu? E o Simples Nacional, 2007, julho de 2007. O Brasil virou de ponta cabeça. A nova lei do Simples Nacional. E aí a palestra, tudo o que está acontecendo aqui aconteceu lá, gente. Qual que era a promessa?
simplificar, transparência, facilitar. Então nós temos que entender que de fato vai acontecer tudo de novo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas 3 pessoas aqui. Aqui nós temos a figura do cliente, eu quero colocar aqui como objeto central, o nosso propósito está aqui, os clientes. E aí nós temos 2 empresas ou 2 pessoas, prestadores de serviços que precisarão ajudá-los. Mas a reforma tributária vai atingir de forma frontal essas 3 pessoas. A empresa de software vai ter as pressões, porque nós vamos falar logo mais das tabelas que precisarão ser alteradas, nós vamos falar sobre os próximos passos. E acredito que nós estamos quase perdendo o tempo da bola. O Jorge Campos, na apresentação dele, ele coloca como prioridade em janeiro, cálculos, análises, analisar risco, oportunidade, preço, etc. Está aqui. E aqui nós teremos uma maior pressão operacional. Pessoal, isso aqui muda o jogo tributário. Por quê? Distrai o contador. Então, quando o governo começa a obrigar o contribuinte com obrigações acessórias, com questões, e ao mesmo tempo não desobriga o contador, fica uma lacuna. E quem vai ajudar? O contribuinte. Porque o contador está sendo sufocado com obrigações acessórias simultaneamente. E aí nós precisamos entender que o contribuinte vai ser atingido também. E aqui eu acredito que é o principal problema. Por quê? Vamos ser sinceros. Se eu perguntar para qualquer empresário no Brasil, empresário, vamos falar sobre área tributária de forma rasa, qual que é a sua preocupação, o que você gostaria que mudasse, qual dor sua que você gostaria que a reforma tributária resolvesse? Sabe o que ele ia dizer? Isaac, eu entendo que o contador ele está sufocado, mas esse não é meu problema. Eu entendo que para o software não está fácil. Roadmap, como o Túlio disse aqui, essa aflição não vai ser alheia a nada disso. Agora ele vai dizer assim, mas o meu problema é o fluxo de caixa. Eu só preciso pagar menos. Meu problema é ter o dinheiro para poder pagar. O problema do empresário não é como a guia é emitida. É como o contador chega na guia. Não, ele não está olhando para isso. A preocupação dele é como ele vai pagar a guia. E a minha maior preocupação quando falamos de reforma tributária é o custo tributário. Os doutores já passaram aqui essa linha do tempo, eu quero chamar apenas algumas atenções aqui. O que eu vejo? Conectando a boatos. Vejam, hoje nós temos, antes de começar a transição, 12 impostos e contribuições. Então eu fui listando quais são os impostos e contribuições que hoje nós temos. No período da transição, nós iremos de 12 para quantos aqui? Até aí tudo bem, porque quando você faz uma reforma, não fica pior para depois ficar melhor. É normal. O que tem de mais aqui, gente? É reforma. O que nós estamos esperando? Quando você entra em um estabelecimento, por exemplo, aqui no Carrefour, se eles estivessem em reforma, nós ia ver plaquinha lá, desculpe-nos o transtorno. Por quê? Estamos em reforma. Para quê? Para melhor atendê-los. Agora, até aqui tudo bem. Agora, vejam depois. Voltou para quantos? Aí não faz sentido. Tem uma história que diz assim, não sei se eu vou poder contar essa história aqui, né? Mas um rapaz procurou um advogado para mudar o nome. E ele procurou advogado, convicto, que precisava mudar o nome. Doutor, eu preciso mudar o nome. Rapaz, eu não te conheço, mas não mexe com isso não. Dá um trabalho, eu vou te cobrar.
uma dor de cabeça. No Brasil isso não é fácil. Doutor, eu quero mudar o meu nome. Pronto, tá bom. Eu avisei, vamos preencher a papelada. Qual que é o seu nome? Pedro Bosta. Ai, meu Deus. Ele olhou assim, você tem que mudar o nome. Acho que eu não vou nem te cobrar mais. Pode falar bosta aqui, Marco Polo. A coisa vocês cortam. E aí ele começou a preencher a papelada para mudar o nome do cliente dele. E qual que é o nome que o senhor deseja chamar? Ah, eu quero chamar João Bosta. Aí, a reforma tributária, não sei porque que eu estou linkando uma coisa a outra, né? Mas vai ficar a mesma. É mais ou menos isso. Ai, ai. É engraçado, mas é triste, né? Então aqui, por exemplo, 2027 começa o IS, Imposto Seletivo. Algumas observações, não substitui o IPI. Não. O IPI, o doutor já disse aqui, ele está sendo adormecido, alíquota zero. O imposto seletivo tem um outro viés, porém na mesma sistemática, porque vai ser retido, vai compor inclusive a base do IBS, do IS, etc. Ok. Então, o IS, ele é o imposto seletivo dos produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Plástico prejudica o meio ambiente? Sim ou não? Sim. Ok. Aí eu fico pensando, não é? Será que eles não vão aumentar isso depois? Porque, voltando no tema das entrelinhas, o problema da legislação tributária são as variáveis e as condicionais. Então, hoje é um mix de produto. Daqui um pouco, quantos produtos vão ser seletivos? Quantos produtos hoje, vamos ser sinceros, quantos produtos eu e você ingerimos que prejudicam a nossa saúde? Acho que tinha que perguntar o contrário, o que nós comemos que é bom, né? E será que não vai aumentar esse mix, gente? Eu, como meu lado mineiro, eu fico só observando. Tem coisa errada que não está certa. Então você vai ver aqui que vai existir uma transição. E a minha atenção aqui é que são 7 anos. É muito tempo. Imagina uma reforma durar 7 anos, gente. Quem aguenta? E o problema é que você vai chegar do outro lado, parece que só pintou a parede. Qual que é a mudança que foi feita? Então, a experiência não vai ser boa durante e depois nós corremos risco de sermos frustrados. Agora aqui é importante olharmos para isso. Por quê? Concordem comigo aqui. Então nós vamos ter IPI, o que é dito, tá, gente? IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, vai sair. O que vai entrar? IBS, CBS e o IS. Olhando assim, parece ser vantajoso. Vamos olhar para a realidade de uma indústria. O que vai sair? IPI, vamos contar? Vai contando aí. IPI, ICMS, eu vou concatenar PIS e COFINS, que é uma coisa só. Não são 3? Quantos que vão entrar para a indústria? Ué? Agora vamos ver comércio. Vai sair ICMS, PIS e COFINS. Diga, 2. O que vai entrar? Parece que é a mesma coisa. 6 por meia dúzia. Vamos olhar para o serviço. Vai sair PIS, COFINS e ISS. O que vai entrar? 2. Verdade. Verdade. Olha aí. Miserável é um gênio, olha. Vamos seguir aqui, gente. Agora o Simples Nacional. Aqui é o que eu mais me preocupo. É onde precisamos olhar.
94% das empresas no Brasil são simples. E a reforma tributária está correndo um grande risco de não ser aderente a 94% das empresas no Brasil. Tudo isso para atingir 6% das empresas. Por quê? Eu tentei fazer vários cálculos, porque, primeiro, olha só, eles falam que o simples vai poder fazer a opção para sair. Para entrar na reforma. Aí você vai ler, não está assim. A opção é para sair. Porque ele já começa dentro. Isso muda. Nós precisamos avisar eles. Olha, avisa o seu contador. Você já vai começar dentro. Se você não quer estar dentro, se antecipe e saia antes de estar dentro. O enquadramento é um tanto quanto questionável. Todo o cálculo que eu fiz do IBS, do CBS, fora do cálculo do DAS, passar um número para vocês, na maioria das empresas que nós fizemos o cálculo, o valor só do IBS e do CBS é simétrico ao valor de todo o DAS que ele pagava. Para em pé isso, gente? Agora vamos ver a matriz de cálculo. Aqui tudo bem, hoje nós temos no Simples 6 faixas, as alíquotas e o valor que deduz da base antes de aplicar a alíquota. Ok, não vai mudar. Agora, olha aqui. Aqui eu estou em 2029 e eu peguei da Lei Complementar 214 o anexo para comércio em 2029. Vejam bem, eu tenho 3 anexos para 2029, 3 anexos para 2030, 3 anexos 31, 32 e 33. O Simples Nacional já era simples, não era? E o que já era simples, eles conseguiram tornar mais simples ainda. Aqui é o cenário onde a empresa vai optar por não calcular o IBS e o CBS por fora. Ok. Aí o que eles falam? Politicamente falando, olha, escuta, se o Simples não calcular o IBS e o CBS por fora, ele vai se tornar menos competitivo. Quem ouviu isso? Eu acho isso que é desonestidade técnica. Por quê? Quem aqui, a maioria dos seus clientes Simples Nacional é varejo ou é prestador de serviço? Levante a mão. E esse povo transfere crédito para quem? Outra pergunta que eu faço. Mesmo as distribuidoras que vendem para revenda, a transferência do crédito faria sentido aí? Agora eu pergunto. Hoje, no atual regime tributário, ela já não transfere o crédito integral do ICMS, ok? Quem que você conhece que perdeu uma venda por não transferir o crédito que o lucro real, o lucro presumido transfere? Eu nunca vi isso. Por isso, é só o que está sendo dito. Agora vejam aqui que eu tenho no Simples Nacional a alíquota do CBS aqui na proporção dessa alíquota, ok? Então você vai ter a faixa 10%. Volta, desses 10%, 13,85% é o CBS. E ali eu tenho o IBS e Olha como que ficou simples. Eu vou ter nesse período 2029, 0,15 para o IBS, no Simples Nacional. Os produtos que são segregados, monofásico, alíquota 0, vão estar sendo segregados onde? Aqui. E aqui não. É simples ou não? Avançando aqui, quanto tempo eu tenho? Ilimitado? Obrigado. Deus abençoe vocês. Ponto de atenção aqui é a segregação. Levanta agora o dedo do pé, tá? Só o dedinho do pé. Quem aqui ainda não tem apuração do Simples Nacional no seu sistema? Tá vendo só? Tanto de gente?
Agora é rudimentar isso, gente. Nós não podemos mais procrastinar. Todo sistema precisa ter a apuração do Simples Nacional dentro do seu sistema. Palavra que todos nós gostamos de ouvir, roadmap. 10 minutos? O que nós precisamos ter a nível de roadmap? Vamos aterrissar aqui. Regimes específicos. Agora eu vou fazer algo aqui para nós dinamizar. Eu vou falando aqui algumas palavras e se você trabalha com clientes que são impactados por isso, você levanta a mão e permanece levantado. Aí na medida que eu for falar as outras palavras, os que ainda não levantaram a mão, que tem clientes que atendem, que são não impactados, levante a mão. Entenderam? Vamos lá. Cigarros, bebidas alcoólicas, pesticidas, fast food. Quem trabalha com isso? Isso, permaneça levantado. Medicamentos, produtos básicos de saúde, alimentos naturais, higiene pessoal e limpeza, FLV, frutas, legumes, verdura. Permaneça levantado, irmãos. Isso é... Irmãos, eu estou na igreja já. Pessoa... Desculpa. É que vai escapando às vezes. Produtos relacionados ao agro. Permaneça levantado. Cesta básica. Agora, do lado de cá, restaurantes, bares, hotelaria. Parques de temáticos também. Olha aí. Vocês estão tudo perdidos. É muita gente. Se você vê que nem começou, eu falei de exceções, parece que a exceção é a regra. Então tudo isso daqui é ponto de observação. Eu quero chamar, devido ao tempo, base de cálculo, isso aqui é importante. Sobre operações onerosas. O Dr. Halim explicou sobre isso, mas eu quero trazer na prática a nível de sistema e a importância. ICMS, Imposto sobre Circulação. O produto circula, fato gerador, aplica o imposto. É simples, não é? PIS e COFINS já tem um outro raciocínio. É mais ou menos assim. O Estado olha para o estoque, a Receita olha para o banco. Tá? Ou seja, para o Estado, ele olha para quando a mercadoria se movimenta. O governo, quando movimenta dinheiro. Agora, qual que vai ser o gatilho para o IBS e o CBS simultaneamente? Operações onerosas. O que significa? Operações que não pagavam ICMS vai passar a pagar IBS. Isso é grave ou não é? Então, no sistema, precisa ter lá uma flag, operações onerosas. E vocês já precisam mapear um padrão para ajudar o cliente, recomendar o que é uma operação onerosa, porque a maioria dos nossos clientes não sabe nem o que significa essa palavra. E vai ter que classificar bem, porque se erra um CFOP, vai dar ruim. Outra coisa eles têm lá na legislação que é chamado de apuração assistida. O que é isso? No momento em que emite o documento fiscal, eu contei as tags da nota fiscal eletrônica, deu mais de 70 novas tags, para simplificar mesmo. A NFE e NFCE vão ser gatilhos para apurar. É muito importante. Agora a emissão de nota é fundamental. Então aqui são os pontos de atenção que eu acredito. Campus, cadastro de empresa. Nós vamos divulgar isso no grupo lá do evento, tá? Então nós temos aqui 4 campos. Tenho certeza que o Marco Polo vai me dar 5 minutos. 2, 5, tá bom. 4 campos. Identificar se esta empresa possui uma atividade, clientes de vocês, que vão ter redução. Aqui eu estou sugerindo até o nome do campo, atividade com redução, se tem um regime específico e os regimes favorecidos. E aqui no 3,
eu cito no documento mais analítico quais são as opções para você liberar um combo box para o seu cliente. Produtos. Olha os campos que já precisam ser criados. Depois você vai poder ver com calma. Checklist para fazer essa reforma. Já mencionei alguns pontos aqui. Voltando naquele triângulo, o cliente no meio. Elisão fiscal. Nós precisamos agora olhar para o cliente e entender de que maneira nós vamos amenizar ao máximo, porque vai ter que quebrar os ovos, não vai ter jeito. Mas precisamos nos antecipar. Aqui eu quero compartilhar com vocês um case com o pessoal da NFE.io. Eles estão, levante a mão, o pessoal ali no fundo, são parceiros nossos. Só para mostrar uma integração que nós fizemos, aqui é um depoimento do Bruno, dessa franqueadora aqui de varejo. Então a ideia aqui é passar para vocês, até conectando com o que a doutora disse agora há pouco, sobre a responsabilidade de vocês. Eu acredito assim, em 2009 até 2012, tudo isso que eu comentei da história mudou a minha vida. Minha vida social, a minha qualidade de vida, a empresa. Hoje a empresa é outra. Né? A maneira como nós começamos. Quando eu comecei a empresa, se eu chamasse minha mulher de meu bem, o banco pegava. Né? Então, assim, isso mudou a minha vida em oportunidades. E eu creio que vai mudar de novo. Mas não vai mudar somente a emendas de patamar. Precisa também mudar vocês. É uma forma de nós ganharmos dinheiro juntos. Nós estamos aqui para poder combater churn, para reduzir cancelamento, para aumentar ticket médio. E é uma forma pragmática de fazermos isso juntos. E ao mesmo tempo ajudar o nosso cliente a, no momento da emissão do documento fiscal, como aconteceu aqui, nesse case, o cliente já ter toda essa conformidade dentro do seu sistema. Aqui é a tela do nosso Tax Hub. A Emendes hoje já está preparada para todo esse processo da reforma tributária, motor de cálculo, todo o algoritmo, as APIs já estão disponíveis para que você nos envie por API um cenário do mês do seu cliente e nós já iremos devolver a curva do imposto em cada ano, quanto que ele vai pagar de cada imposto. Então aqui, o LED, pelo menos para mim, está bem ruim aqui, mas você vai ter aqui o imposto, o ano, para esse cenário, aqui tem o nome do produto e quanto que ele vai pagar. Mas lá no grupo você vai poder ver aqui mais 3 exemplos e você vai ver, é assustador. Tem uma planilha ali, nós vamos só mostrar para vocês também. Nós temos nos posicionado como hub fiscal do Brasil. Hoje nós temos mapeado mais de 50 milhões de SKUs. Isso em mais de 250 operações, para os 27 estados, em todas as características, revenda, insumo, matéria-prima, em regras nós já temos mais de 200 bilhões de regras. Essa planilha que você vai ter acesso, veja, é um mercado, lucro real, que fatura mensalmente 350 mil. Aqui é a história do sapo aqui, olha aí. Olha o sapo na água fervendo. 29 aumenta 1%, ou melhor, reduz 1%, aí 30 vai aumentando. Olha como que vai terminar na reforma nesse cenário, 16 a mais. E quando nós começamos a pegar a farmácia, muda aí, João, por gentileza. Muda aqui isso, a atividade para farmácia. Não vamos mexer em tudo agora. Olha como é assustador. Veja, aqui nós já calculamos
a proporção, nós já temos esse histórico de cada grupo de produtos com a sua tributação. Agora clica aqui para mim, João, memória de cálculo. Nós vamos disponibilizar aqui, já está todo um algoritmo para vocês fazerem um cálculo dentro do sistema de vocês. Isso aqui, gente, quem faz é pai estéreo para filho único, tá? Então, depois eu vou colocar o meu Pix aqui para vocês. Tá aí. Semana passada um amigo meu colocou isso aqui numa inteligência artificial, já devolveu lá um código. O sobrinho de vocês nem vai precisar pegar nisso aqui. Então, tudo isso para dizer que a Imendes está assim preparada. Nós conhecemos essa história. A nossa história se confunde com a história do tributário no Brasil. E nós temos falado em todo o Brasil que a verdadeira reforma quem faz somos nós. E nós estamos aqui para ser esse apoio, para assumir esse peso, para trazer um negócio para vocês, realmente um plano de negócio, e para que vocês não se preocupem com tudo que foi dito até aqui agora. Tudo que foi dito desde manhã é só para vocês fazer uma parceria com a Imendes, saber o que está acontecendo e não se preocupar mais. Ok? Obrigado, pessoal. Receba também o mimo do saque fiscal em agradecimento à sua participação, uma foto especial. Muito obrigado, Isaac.